Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 41, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 41. Repita comigo o tema desta mensagem nesta noite. Os milagres na entrega. Ok, vamos ler a palavra do Senhor até o versículo 54. Da mesma forma, Mateus, capítulo 27, a partir do 45, tá bom? Esse é o 41. 27, 45. E houve trevas, o que houve? Sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, repita comigo: Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, ou de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Curve sua cabeça por gentileza, se assim desejar. Jesus, o teu nome e o teu sangue têm poder. Poder para curar, poder para salvar, poder para liberar tudo aquilo que nós precisamos do altos céus para esta terra. Quero desde já pedir para que o Senhor e o teu Espírito Santo se mova em nós, nesta igreja, neste templo, aqueles que estão nos assistindo e todos quantos ouvirem esta mensagem, ó Deus, que eles sejam movidos pelo teu Espírito, impactados pela tua palavra. Capacita-nos, Senhor, uma vez mais. Digo que realmente não sou capaz, mas aquele que nos chamou, aquele que me chamou, é capaz de me capacitar para entregar, derramar a tua palavra aos corações esta noite. Desde já, Senhor, leva cativo todo pensamento contrário, leva cativo todo cansaço, toda sonolência, toda dor no corpo, todo desconforto, no nome de Jesus, toda desatenção. Declaramos este tempo de qualidade, Pai, profeticamente abençoado dos altos céus. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. E se você crê desta maneira, diga amém. Jesus estava morrendo quando passou aquilo que nós lemos, este momento em que Mateus relata aquilo que estava acontecendo nos últimos momentos de Jesus. E quando ele estava morrendo, a natureza respondeu. Antes mesmo de Jesus morrer, houve trevas. Trevas significa escuridão. Houve escuridão
significa ausência de luz. Do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. A natureza que Deus criou estava respondendo e anunciando algo poderoso que iria acontecer. O nosso Jesus estava morrendo. A luz que veio ao mundo agora estava partindo e tudo ficaria escuro. Durante 3 horas não houve luz na terra. A escuridão tomou conta da face da terra, assim como ela era antes da criação de todas as coisas. Porque em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. E havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. Isso, profeticamente, estava anunciando que não 3 horas, mas 3 dias, Jesus iria ficar no mundo dos mortos. Jesus ficou dentre os mortos durante 3 dias após a sua morte. No versículo 46, eu vou discorrer esses versos que nós lemos. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou de novo em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em outras palavras, por que está me abandonando no momento mais difícil da minha vida? Em todo momento difícil de dor que nós passamos, sempre permeia e temos a sensação de que Deus está nos abandonando. Sempre nos momentos de provação do ser humano na terra, há uma sensação dentro de nós, através do temor e do medo, de que Deus está se afastando, de que Deus está imparcial daquilo que estamos vivendo, que Deus não está nos ouvindo, que Deus está fazendo de contas que eu não existo. E Jesus, quem? Jesus também, como homem, teve esta mesma sensação, de que Deus estava se afastando dele, a ponto de ele dizer que o nosso Deus o abandonou. Jesus também pensou nisso. O silêncio de Deus não revela nada fisicamente para as nossas vidas, mas espiritualmente, o silêncio de Deus revela que o propósito está quase para se iniciar, para se terminar, para acontecer. Vou repetir. O silêncio de Deus não nos revela nada no mundo físico. Não vemos nada, não vemos Ele agir. Porém, no mundo espiritual, Ele revela que o propósito está a ponto de se cumprir. Porque Jesus estava nos últimos momentos. Jesus estava quase entregando a sua vida. E depois de 3 dias, ia ser exaltado sobremaneira, que Paulo escreveu que o nome dele ficaria sobre todo nome, que todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que ele era o Senhor dos senhores. Estava muito próximo o cumprimento do propósito de Jesus. O silêncio estava anunciando que 3 dias depois ele iria triunfar nos altos céus. Os céus iam se abrir para receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que significa isso, pastor? Pensando em minha vida, se Deus está em silêncio, se prepara, está chegando o cumprimento do propósito. Se Deus está em silêncio é porque está chegando. Se Deus está em silêncio é porque está às portas aquilo que Ele está para fazer. Se Deus está em silêncio, é porque está quase chegando aquilo que você está tanto desejando, aquilo que você está ansiando, aquilo que a sua alma se derrama na presença de Deus e está guardando ardentemente. E nesses últimos momentos, Deus fica em silêncio, e isso está dizendo no mundo espiritual: fique tranquilo. 3 dias depois eu venho e esclareço tudo o meu silêncio e o meu tempo em que eu fiquei quieto na tua presença. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Aquilo que está chegando na tua vida, aquilo que está prestes a acontecer, já está se movendo e vai acontecer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem,
No mundo espiritual, o silêncio revela que está prestes à justificação. Dê um glória aí. O silêncio revela que está às portas à explicação de tudo. Tem pessoas aqui que orou esta semana e falou: Senhor, explica para mim o que está acontecendo. Explica para mim, Senhor, não estou entendendo. Eu não consigo compreender o porquê disso. Em outras palavras, Jesus, no silêncio, nesse silêncio, no momento de dor, ele pensou igual a gente. Ele veio alguns questionamentos, algumas interrogações na mente dele, a ponto de ele dizer: Senhor, por que o Senhor me abandonou? E nesse momento vem na nossa mente alguns questionamentos, alguns porquês, que muitas vezes não temos explicação. Muitas vezes não iremos ter a explicação de tudo que nos aconteceu. Como explicar algumas coisas? Como explicar alguns sentimentos, alguns acontecimentos na nossa vida repentino? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, vai dizer que as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem aos seus filhos. Então tem coisas que Deus vai nos revelar e explicar, tem coisas que Ele vai ocultar, é parte dEle. E se Ele prover, e se for da vontade dEle, quando você se encontrar com Ele um dia, Ele vai te explicar direitinho para você. Ele vai falar no seu ouvido: está vendo, filho? Está vendo, valeu a pena. Como Ele falou com Jesus, eu imagino que houve diálogo, viu, filho? O tempo de dor era pouco. O tempo de dor não durou muito. Eu não estava em silêncio, eu estava preparando o céu para te receber. Então Jesus estava com esse sentimento neste momento de silêncio. E quando o silêncio está em nossa vida, está anunciando que está chegando a honra esperada, como estava chegando a honra para o nosso mestre. 3 dias depois, estava muito próximo a recompensa dele. Faltava 3 dias. 3 dias para que tudo fosse explicado. 3 dias para que tudo fosse ajustado. 3 dias para que tudo fosse remido. 3 dias para que tudo fosse justificado. Tudo na justificação de Deus, trazendo toda a resposta que Jesus estava esperando. Faltava 3 dias para que ele fosse honrado. Faltava 3 dias para que a balança de Deus na terra pudesse resolver, o resgate acontecer através do segundo Adão que não pecou. Jesus estava prestes a receber a sua coroa como Rei dos Reis, não uma de espinho que estava na cabeça dele quando ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Mas uma coroa de exaltação do próprio Deus. E ele também tinha um lugar assentado ao próprio Deus, ao lado de Deus, e ainda está advogando por mim e por você, porque ele, no tempo de silêncio, no tempo em que Deus não falou nada, ele não desistiu e cumpriu o propósito. No momento de silêncio, o momento de silêncio revela aqueles que não se movem pelos barulhos do mundo. Aquele que aceita o silêncio de Deus mostra para o nosso Pai que Ele não se move e não se mexe, e a vida dele não está pautada nos barulhos do mundo. Ou seja, eu prefiro o silêncio de Deus do que o barulho do mundo. Porque o silêncio de Deus fala mais do que o barulho do mundo. O barulho do mundo fala hoje, mas vai passar. O silêncio de Deus é para toda a eternidade. O silêncio de Deus fala muitas coisas, mas foi pelo silêncio que eu prefiro, fora o barulho do mundo, eu prefiro o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus, ele traz o cumprimento das promessas. Eu prefiro, repita comigo, eu prefiro
o silêncio de Deus do que o barulho do mundo. Interessante que mesmo sem dar uma palavra, Deus transmite confiança para nós. Mesmo em silêncio, sem falar uma palavra, no fundo eu confio nele. No fundo eu espero nele. No fundo eu sei que mesmo no fim, nos acréscimos, ele chega. Sim. Pergunte por quê? Por aquilo que ele já fez na minha vida. Ei, a sua vida tem histórico de Deus. Puxa aí. Colavaço. Puxa aí o histórico do que Deus fez na tua vida. Puxa a capivara aí, irmão. Oh, glória. Tem muito milagre aí nesse histórico. Tem muita cura aí nesse histórico. Tem muita provisão aí nesse histórico de Deus. Tem muitas bênçãos, milagres, salvação de almas da tua família. Puxa o histórico de Deus. Deus não fala nada, mas tem um histórico. E este histórico, esta graça, faz com que eu confie sem ouvir uma palavra. Aplauda ele, só quem confia. Teus olhos são tão puros, Senhor, que não suportam ver o mal, nem pode tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado, ou seja, em silêncio, enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque estava orando no capítulo 1, versículo 13. Quando Deus se cala, vem os porquês na nossa mente. Mas chegará também o tempo que eu e você nos calaremos. Porque nós lembramos que quando Deus se cala e fica em silêncio. Mas quando eu se calo e fico em silêncio? Há um propósito quando eu também me calo. Porque se ficamos em silêncio e ficamos quietos, chega um momento em que eu e você temos que tomar essa decisão. De ficar quietos. Pergunte como. Não, pergunte quando. Quando Deus se levanta. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Deus se levantou da sua santa habitação. Zacarias 1,13. Quando eu me calo, Deus se levanta. Fala para o teu irmão, acho que ele não entendeu. Quando você se cala, Deus se levanta. Então deixa Deus se levantar e você fica quieto. Amém ou não? Isso transmite o quê? Que quando eu fico quieto, eu estou entregando a peleja para Ele. Quando eu fico quieto, já fiz o que deveria ter feito. Quando eu me calo, não há mais palavras para dizer. Quando eu me calo, é porque eu já dei todo o meu fôlego, todas as minhas forças, todas as palavras em oração, tudo aquilo que eu poderia fazer, eu já fiz. E a partir de agora eu falo, Senhor, eu já fiz, agora é com o Senhor. E quando eu me calo, Ele se levanta na sua habitação. E quando Deus se levanta do teu trono, se prepara. Ele não levanta para titubear não, Ele levanta para vir e resolver. Quando Deus se levanta, Ele levanta com um propósito. Ele não titubeia. Ele não fala, eu acho que eu vou ou não. Quando Ele se levanta, se prepara. Porque o homem de pé já revela algo poderoso. Imagine o Todo-Poderoso se levantando e estendendo a mão ao seu favor. É peleja garantida, é vitória garantida. É vitória garantida nessa peleja. Porque eu me calei e Deus pelejarou por mim. E Deus guerreou por mim. Há uma passagem bíblica. Deus pelejará por vós e vós calareis. Quando Deus se levanta do trono, não tem para ninguém. Amém ou não? Na linguagem da gurizada aí, não tem para ninguém. Deus se levantou, já era, velho. Quando Deus se levanta, está resolvido. Quando Deus se levanta, algo milagroso acontece. Quando Deus se levanta, algo sobrenatural está por vir. Quando Deus se levanta, o inferno se cala. Puxa vida. Eu me calo, Deus se levanta e o inferno se cala, ó. É dessa maneira.
As trevas têm que se curvar diante do nosso Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Interessante que Ele se levanta para curar. Diga um amém aí. Ele se levanta para praticar a justiça. Diga amém. Malaquias 4:2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão, saltarão como bezerros soltos no curral. Então, o que acontece? Deus se levanta e traz justiça. Diga amém. Traz cura nas suas asas. Fala para o teu irmão, a cura está chegando voando na tua casa. E mais do que isso, as portas se abrem e eu sou liberto para a glória dEle. Então, quando Deus está se levantando, e Ele está se levantando agora, em nome de Jesus, quem sou eu para pedir para o Senhor? Estou profetizando, Pai, mas saiba que se Ele se levanta, no mínimo tem justiça, tem cura, tem libertação para mim e para você. Deus se levanta. Ele não é preguiçoso. A Bíblia diz que Ele não se cansa. Ele está preparado para se levantar. Deus se levanta também para mostrar compaixão para os seus filhos na terra. Contudo, ó Senhor, espero o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que neles esperam. Quem espera no Senhor, Isaías 30:18, vai alcançar aquilo que nós precisamos muito em nossa vida, que é compaixão. A compaixão do Senhor, as misericórdias do Senhor, são as causas de eu e você não sermos consumidos. Diga amém por isso. O mundo nos consome, o mundo quer nos devorar. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas as compaixões do Senhor, daquele que se levanta no teu trono, todos os dias tem alcançado você pela manhã. E esse é o motivo porque eu e você estamos de pé. Este é o motivo porque eu e você ainda estamos perseverando na presença de Deus. Desse jeito que você está, sim, é desse jeito. Na sua pouca força, sim, é desse jeito. Com essa dor no corpo, sim, desse jeito. Com esta crise, sim, desse jeito. Mas você permanece de pé, porque a misericórdia do Senhor tem alcançado a sua vida. Quando Ele sobe no trono, as compaixões dEle movem a terra a nosso favor. Agora, temos que esperar Deus se levantar. Pergunte por quê? Porque no nosso momento, se nós formos pedir para Deus se levantar, é perigoso. Porque no momento em que eu estou pedindo para Ele se levantar, eu posso estar com um sentimento diferente do sentimento que houve em Cristo Jesus, como Paulo disse. Olha o que o salmista disse, você vai entender muito bem. Salmo 3:7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Até aqui tudo bem, diga amém. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes deles. Fala para o teu irmão, até parece que eu já não orei, mais ou menos assim. Por isso que eu não posso pedir para Deus se levantar, irmãos. Eu tenho que me calar, aí Ele se levanta. Porque eu posso ter um sentimento no momento de pedir e pedir o que o salmista pediu. Ó Deus, levanta, dá um soco nesse camarada e quebra os dentes dele. Pois é. Versículo 47 do texto que nós lemos. A Bíblia continua dizendo o seguinte, voltando na morte de Jesus. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, a forma que ele falou, Elohi, Elohi, lama sabachthani, eles disseram o seguinte, ele está chamando Elias. Eles não estavam entendendo nada, essa é a verdade. Não estavam nem aí por aquilo que estava acontecendo. Nem fazia ideia que o Filho de Deus estava ali. O Filho de quem criou eles, que dá fôlego para eles, estava diante deles, e eles meio que sem entender o que estava acontecendo.
não compreenderam o que Jesus estava falando. Eu quero liberar uma palavra para você, querido. Que você compreenda tudo aquilo que Jesus está falando. Que você compreenda aquilo que Jesus fez por você na sua totalidade. Que você nunca esqueça daquilo que Ele fez. Por isso estamos relembrando aqui a morte e a ressurreição. E Deus te deu essa palavra. Que nós nunca esqueçamos daquilo que Jesus fez e ainda faz sobre a nossa vida. Você vai entender tudo aquilo que Deus está falando com você. Diga amém. Você vai entender. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de entender. E falou para Deus: Senhor, abre a minha mente, abre para mim entender a Tua palavra. Levanta a Tua mão agora que eu quero liberar. Fique tranquilo, há um entendimento, há uma compreensão, há uma iluminação do Espírito Santo chegando sobre você, sobre a tua casa. Você vai entender tintim por tintim daquilo que Jesus vai falar na palavra e através do Espírito Santo. Se você crê nisso, aplauda Ele. No versículo 48 vai dizer, de Mateus, que nós estamos lendo, que um deles, vindo que Jesus estava com sede, buscou uma esponja, molhou ela no vinagre, colocou na ponta de uma lança e estendeu até a boca de Jesus. Primeiro, Jesus não estava esperando vinagre, Jesus estava esperando água. O que você esperou na sua vida e que veio diferente, embora seja um líquido? É parecido, mas não era. Jesus estava esperando água e veio vinagre. Jesus estava desejando aquilo, quando ele viu, será que houve uma compaixão no coração deles? Jesus estava já preparando para salvar aqueles dois, pela atitude deles, mas quando chegou, era vinagre. Há quem diga, alguns historiadores, que esta esponja com vinagre era usado como papel higiênico no banheiro. Se isso for verdade, traz uma humilhação ainda maior para aquele que nos salvou. A boca que profetizava, a boca que só liberava bênçãos, a boca de Jesus que se abriu e multidões foram alimentadas. A Bíblia diz que se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez, não caberia num livro. Essa mesma boca agora é tratada desta forma, como se fosse uma privada. Versículo 49. Adore a Ele, queridos. Adore a Ele. No versículo 50, ele bradou de novo em alta voz, dizendo, a Bíblia não diz o que ele gritou nesse momento, mas foi o momento da entrega. Repita comigo. Era o momento da entrega. Jesus agora entregou o seu Espírito. E esta entrega trouxe alguns milagres que nós vamos ver, mas eu quero ficar nesta entrega porque a entrega de Jesus foi total. Foi todo o sangue derramado. Foi toda a água através daquele furo na lança ao seu lado. Ele entregou tudo. Ele não entregou só a unha dele. Ele não entregou só um pé dissipado. Ele não entregou só um dedo. Ele se entregou inteiramente por mim e por você. A pergunta é, eu entreguei tudo? Eu tenho entregado tudo? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do teu coração. Eu estou falando do seu coração, das áreas da tua vida que você não habilitou ainda e não entregou para Jesus. Ele entregou inteiro. E quando Jesus se entregou por inteiro,
agora Ele entrega a última coisa que lhe faltava. Pergunte o quê? O fôlego de vida. Ele suspirou e entregou. Essa entrega produziu alguns milagres. No versículo 51, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Primeiro milagre. Este véu estava entre o santo lugar e o santíssimo lugar no tabernáculo, no templo. Ele fazia separação entre o santo e o santíssimo. Este véu só poderia passar através dele o sumo sacerdote uma vez por ano, porque dentro do santíssimo lugar tinha a arca da aliança, onde esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação dos pecados de todos aqueles que estavam ali. Este momento, o acesso era restrito. Neste momento, até este momento, o acesso era exclusivo. Mas a partir da entrega de Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo. Pergunte por quê? Porque não foi de baixo para cima, porque de baixo para cima poderia ter sido um homem, porque era uma cortina muito alta. Porém, de cima para baixo, só poderia rasgar aquele que está acima de todas as coisas. Rafa sekalava. É de cima para baixo, de cima para baixo. E quando eu olho e penso nisso, eu penso que as bênçãos do Senhor não vêm de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. É do céu que vem aquilo que você está precisando. Não é do seu lado, na frente, na esquerda, na direita. Não espere em homens, circunstâncias, governos. Aquele que está acima dos céus, é de lá que vem tudo. De lá vem saúde, de lá vem provisão, de lá vem alegria, de lá vem o escape, de lá vem as quebras das cadeias, de lá vem os milagres. E agora o milagre da primeira entrega, o primeiro milagre da entrega foi: o véu se rasgou. E agora aquilo que era restrito, aquilo que era para poucos, aquilo que era a cada ano, agora começa a ser a cada segundo, a cada milésimo, não para um, para outro, é para todos. E todos que estão aqui, por causa desse milagre, fazem parte daqueles que adentram ao santo lugar, na presença de Deus, pelo sangue do Cordeiro, a hora que quiser, quantas vezes quiser. Quantas vezes você precisar, entre na presença dele pelo sangue de Jesus. Fala para o teu irmão, o acesso está liberado. Qualquer um pode tocar. Qualquer um pelo sangue de Jesus pode entrar. Sabe aquele parente seu que está dando trabalho? Ele também pode, viu? Haraço, e o véu foi rasgado por causa dele. Não adianta restringir, irmão, quem quer tocar na presença de Deus. Não adianta restringir quem quer entrar na presença de Deus. Amém ou não? Ah, chegou agora, deixa tocar. Se é pelo sangue de Jesus, se creu em Cristo, toca, entra, se esbalda da presença. Eu não sei o que ensinaram para você. Eu preciso me preparar para entrar na presença. Prepara nada, irmão. Entra na presença e não sai mais nunca mais. Entra na presença. Há uma atmosfera aqui. Senhor. Adora mesmo, porque nós já entramos com força no Santo do Santo. Orebai choramanaraba secaraba. Orabacaia chucalabai. Uma vez que entra nessa presença, nunca mais esquece. Uma vez que entra nessa presença, nunca mais sai. Uma vez que entra nessa presença, tudo se resolve. Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. Porque na presença dele tem amor com força. Oh, Jesus. Fala para o teu irmão, o véu rasgou, irmão. Já era.
Livre acesso. É mais ou menos assim, Jesus pode entrar. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero a tua presença. Pode entrar, já está. Não precisa de crachá, pode entrar. Ah, eu estou de bermuda, pode entrar. Rabaçu, candai, chá. Rebapa. Estou sem camisa, pode entrar. Estou de chinelo, entra. Você tem fé, entra. Entra. O que era pouco se tornou frequente. O que era de vez em quando se tornou frequente. Eu profetizo na sua vida. Está vindo bênção de vez em quando? Vai se tornar frequente. Vem comigo, irmão, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Êxodo capítulo 26. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca da aliança ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Fazia, agora não faz mais. Nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo escreveu, nada mais nos separa da presença de Deus. Nada. Interessante que Deus não esperou nem Jesus ressuscitar para rasgar o véu. Pegou aí, bem, pastor? Deus nem esperou Jesus ressuscitar para rasgar o véu, pastor. Tamanha a vontade de dizer, entra, está rasgado, vai, vem para a presença. Porque ele tinha acabado de suspirar e entregar o Espírito. Ele ia ressuscitar 3 dias depois. Deus falou, já rasga o véu agora. Eu tenho pressa de trazer o meu povo para a minha presença. Rasga agora. Rasga agora que eu dou conta. Porque no 3º dia é certo que ele vai voltar. Só faz as coisas antes quem tem certeza daquilo que vai acontecer depois. Porque tem responsabilidade com aquilo. Ah, ainda bem que você entendeu. Tamanha vontade de Deus de dar acesso para nós. Ele não via a hora de rasgar, pastor, esse véu. Ele não via a hora de chamar gente para a presença dele. Fazia tempo que o homem tinha caído já no Éden e afastado da presença dele. Ele queria demais. Ele queria demais. Os filhos de volta. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esteja confiante. Você está com medo de entrar no Santo dos Santos? Seja confiante. É pelo sangue que você está entrando. Não é pelo teu sangue, é pelo sangue de Jesus. Sangue poderoso que dá autoridade, dá ousadia, dá confiança. Entra. Ai, será? Eu estou meio assim, sabe? Estou indo nos cultos, mas não sei se eu vou. Vem. Se entrega. Se esbalde. Se joga. Vai para onde? Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Para onde? Fala para o teu irmão, você vai para onde, irmão? Meu Deus. Segundo milagre, a terra tremeu, houve terremoto. 3º milagre, as rochas se partiram. Repita comigo, as rochas se partiram. Neste momento, Jesus é também chamado de rocha. Jesus é chamado de pedra angular de esquina. Por que ele é chamado de rocha? Porque ele é a sustentação da nossa vida. E agora esta rocha é partida, simbolizando que Jesus estava se partindo por amor de nós. E é por isso que ele disse, este é meu corpo que é partido por vós. Estamos aqui celebrando a ceia,
Essa rocha foi partida, simbolizando o corpo de Cristo, que nós estamos repartindo aqui todos os meses, lembrando, olha, o milagre da entrega é partir. Ele foi partido por nós. Essa rocha é o nosso fundamento. Por isso que o salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés do lamaçal do pecado e colocou sobre uma rocha. Do pecado para a rocha, do pecado para a rocha. Da lama para a rocha, da lama para a rocha. E quando colocou na rocha, ele falou, e firmou os meus passos. Só há firmeza na nossa vida nessa rocha. Só há firmeza nessa vida quando nossos pés estão na rocha. Tem um mistério com os pés. Pergunte quais. Lâmpada para os meus pés. É a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, que é um revestimento da parte de Deus no mundo espiritual, que é o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinto da verdade e os calçados da paz. Fala para o teu irmão, tem mistério nos pés. A Bíblia há uma promessa de posse profética nos pés. Pergunte qual? Na onde colocar a planta dos seus pés. Há um mistério nos pés. Jesus reuniu os discípulos antes de se cumprir aquilo que tinha que cumprir. Ele poderia ter feito tudo, ele poderia ter abraçado eles, ele poderia ter beijado eles, ele poderia ter feito todas as coisas. Mas a primeira coisa que ele fez, ele pediu, me traz a bacia, que eu vou lavar os pés deles. E é esses pés. Obrigado, Espírito Santo. Quão formoso é os pés daqueles que levam o Evangelho. Os seus pés têm que estar firmados na rocha. Os seus pés é algo profético. Há um mistério nos seus pés. Os seus pés caminharão, estou profetizando, no caminho em que Deus está projetando para você e para sua família. Deus quer os seus passos, porque em Salmo está escrito, Deus confirma os passos do homem bom. Isaías também profetizou, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Fala para o teu irmão, essa pedra, essa rocha, pode pisar, porque é seguro e nunca mais você será abalado. Pode confiar, irmão, essa pedra aí não é pedra escorregadia não. Isso é rocha. É rocha que pode pisar, que não vai se abalar. Pode passar as tempestades e ventos que for, não vai te abalar, você não vai cair. Você está firmado numa rocha. E essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Versículo 52, ainda na palavra que eu li. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Forte demais. Que mistério. Houve ressurreição dos santos. E eu posso entender, quem não viveu em santidade, ficou lá na morte. Mas aqueles que dormiram na santidade, agora, ao Jesus se entregar, ressuscitaram dentre os mortos. Aquilo que os homens fizeram com as mãos, que é o sepulcro, para enterrar, para prender, para ficar no esquecimento, não suportou quando Jesus se entregou. Vou repetir. O homem pode fazer tudo o que ele quiser para enterrar seus sonhos, projetos e colocar você no esquecimento. Com as mãos, pela entrega de Jesus, não vai suportar. Tem ressurreição aí.
A ressurreição é um milagre poderoso e agora, profeticamente, ele estava anunciando, esses santos andando na cidade, de que os mortos espirituais ressuscitariam também. Como eu e você, que estavam mortos em nossos delitos, como Paulo escreveu, mas aprove Jesus nos ressuscitar junto com Ele. A ressurreição trouxe para mim e para você uma ressurreição também, por isso que vamos ter o batismo, dia 21 de setembro, onde a gente vai matar algumas pessoas aqui, eles vão renascer em Cristo. Profeticamente, tá? Senão o pessoal corta aí e vai falar que estamos matando gente aqui. Mas é uma representação da morte e ressurreição. Quem está entendendo isso? Amém. Então esses sepulcros fechados por mão de homens, agora são abertos pelo milagre da entrega de Jesus. Nada pode fechar você pelo milagre que Jesus fez na sua vida. Nada pode te prender mais, se aprove Jesus já te libertar de tudo aquilo que estava lhe prendendo. Sabe o que eu entendo com isso? Pode cavar sepulcros para enterrar os seus sonhos, fechar, prender, tentar fazer o que for, não vai adiantar. Tem ressurreição, você vai se levantar. Esses mortos agora saiam do cemitério, Nino, e começam a passear na cidade. Vou repetir. Os mortos ressuscitam agora, os santos ressuscitam agora e saiam do cemitério para a cidade, para passear. Eu quero liberar sobre a tua vida. Os seus sonhos que já estavam no cemitério, se prepara. Vão ressuscitar e vão caminhar e vão voltar lá para a tua casa, porque provavelmente esses voltaram passeando e chegaram na casa deles. Ei, cheguei. Ei, estou chegando. Imagina o impacto da família olhando, mas peraí. E o pessoal na rua, 40 anos atrás você morreu, o que você está fazendo aqui? Ele falou, imagina que ele falou assim, pastor, fica tranquilo, valeu a pena ficar na santidade. Partiu. Porque foram os santos que ressuscitaram. É justo? É justo sim ou não? Sim. Há uma justiça nisso. Há uma alegria nisso. Porque vale a pena manter a santidade. Vale a pena dizer não para as coisas do mundo. Vale a pena dizer não para as coisas momentâneas, à espera de algo que será eterno. E numa hora ou outra a ressurreição vem. Uma hora ou outra a morte é tragada pela vitória. Cadê a morte, o seu agrilhão agora? Esses homens andando e passeando na cidade. E o mais interessante é que eles começam agora a conversar com as pessoas. E os seus familiares receberam uma visita inesperada. Irmão, será que eu vou ter que profetizar para você entender? Se prepara. Nesta noite, Jesus está ressuscitando algumas coisas. E vai chegar na tua casa inesperadamente. Você vai lá, peraí, não faz sentido isso. Peraí, o que é isso? Tanto tempo assim? Tanto tempo assim? Se prepara, o impacto vai ser forte. A bênção está a caminho. A ressurreição já foi liberada. E eu quero profetizar que aquilo que você não esperava mais, o encontro que você não aguardava mais, aquilo que é impossível acontecer, aquilo que estava morto e enterrado na sua vida, vai vir atrás de você, já foi ressuscitado por Jesus, vai aparecer nessa cidade, na onde você mora, vai te encontrar. Tudo isso aconteceu naquela tarde, tudo isso, e o melhor, muitos vão ver isso. Versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses muitos vão ver aquilo que estava morto na tua vida ressuscitar. Mas não para você ganhar uma moral, mas para eles crerem que Jesus ressuscita não só mortos, mas coisas mortas. Situações mortas, sentimentos mortos, que não há o que se fazer mais.
Preciso terminar. Versículo 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. A entrega de Jesus tem algo poderoso para realizar: que todos saibam que Ele é o Filho de Deus, que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que conduz a nossa vida, cujo qual nós entregamos a nossa vida para Ele, porque Ele nos deu fé e consome a nossa fé. Ele é autor e consumador da nossa fé. Fique de pé, por favor. Eu quero finalizar só fazendo uma ilustração em 3 salmos. Quantos salmos? No Salmo 22, olha que interessante, no versículo 1. No Salmo 22, retrata o sofrimento de Jesus. No Salmo 23, retrata a morte de Jesus. No Salmo 24, retrata a ressurreição de Jesus. Vou repetir. Salmo 22, sofrimento de Jesus. Salmo 23, a morte de Jesus. Salmo 24, a ressurreição de Jesus. Olha o que diz. Salmo 22, 1. Meu Deus, por que me abandonaste? As mesmas palavras o salmista falou daquilo que Jesus falou no dia que se entregou. Salmo 22. Ainda que eu ande para o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Diga amém. E o Salmo 24. A ressurreição de Jesus. Olha o que diz. Abra-se, ó portas, abram-se portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor valente nas guerras. Abra-se os portais, abra-se portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória, irmão? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus ressuscitou e o céu o recebeu em glória. Você pode aplaudir o Senhor por isso?